Vamos fazer a tier list aí dos maiores físicos da humanidade. Bora. Quero que você ranqueie, cara. Vamos Quer ranquear. dizer, o professor do ITA, dos maiores físicos do Brasil, vai ranquear aí Bora. os físicos, cara. Vamos lá. Vamos ranquear os físicos Coloca aí, por aí, favor, João, na da minha tela. preferência. Vamos lá. Então, Comece bem, não precisa ser em ordem, pode ser por qual você quiser, assim. mas você quer que eu vou citando qual que eu prefiro? Você quer que eu vá citando? Vou falar de todos. Pode falar. Então, vamos lá. Aí fala assim brevemente, não precisa falar exatamente a história de todos, não, senão beleza. vai dar 10 horas de episódio, mas fala também um pouquinho de cada um e tal. Tá, beleza. O Gauss, ele tem uma lei com o nome dele, então você já vê se ele é importante ou não, que é muito importante no eletromagnetismo, tá? Tem a lei de Gauss. Enfim, pesquisem. Oppenheimer, bom. Eu vou comentar rapidamente aqui, né? De um modo geral. Esse rapaz, ele foi convidado pelo Dr. Cast, ele tinha convidado para fazer uma live junto com ele, né? E acabou não dando certo, porque eu tinha que fazer algumas coisas, e aí não conseguimos marcar. E depois, quando eu consegui ir, aí ele não conseguiu, né? Que é o Carlos, acho que Carlos Lenz, né? O nome dele, não sei, é Lenz, mas não sei se meu nome é Carlos, acho que é Carlos Lenz, se não me engano. E acabou não sendo possível. E depois, quando eu consegui, na data que eu consegui, ele não conseguiu, acabou não conseguindo encaixar. E aí não fizemos, que era para ter feito justamente o Dr. Cast, né? E acabou não saindo. E aqui ele vai fazer essa lista. Eles colocaram uma escala Likert, não está explicitamente uma escala Likert, mas é basicamente uma escala Likert que tem os níveis, não sei a palavra que ele coloca aqui em cima, mas é um nível alto, né? Depois ele vem S, que acho que é extraordinário, excepcional, né? Depois A, B, C. Esses nomes que estão aqui, nenhum ficaria nem na letra B, nem na C, né? Então não seria nem possível. Seria uma escala Likert que fariam comprimidos nos primeiros ali, né? Eu acho que nem no A, eles ficariam todos acima do A. Não sei se tem algum aqui que ficaria no A. Se fosse avaliar, né, com relação à relevância que eles tiveram para a física, todos os que estão aqui ficariam acima do A, né? Mas vamos supor, né, que esse C seja... o C seria o A, então vamos colocar, sei lá, A+, aqui seria... O C seria A+, o B seria A++, o A seria mais, né? Aí daria para talvez tentar encaixar, ou aquele S, que eu não sei se ele vai ler, daqui a pouco ele vai dizer o que é o S, colocaria S, S1, S2, S3. Né? Acho que seria mais apropriado do que ABC, porque nenhum deles ficaria no C, hipótese alguma, nem sequer no B, né? E nem sequer no A. São todos nomes extremamente importantes aqui da física. Nenhum deles poderia ficar abaixo do A, né? Mas como ele colocou na lista, tem que encaixar para conseguir distribuir. Então eu vou fingir, né, que são S1, S2, S3, para que possa posicionar todos eles. E vou comentar também, vou dar a minha opinião pessoal, né, minha avaliação subjetiva, e vou também comentar sobre um outro estudo que eu fiz, que é de 4.000 pessoas, mais de 4.000 pessoas, com os maiores QIs da história, são 4.600 pessoas com os maiores QIs da história, baseado no estudo do Charles Murray, né? Charles Murray escreveu um livro de historiometria, não é esse o título, mas ele trata de historiometria, em que ele pesquisou as vidas de mais de 4.500 pessoas, cientistas, filósofos, matemáticos, né, de diferentes áreas, e estimou o nível de relevância, o nível de importância, a relevância da obra dessas pessoas. Foi mais ou menos isso que ele fez. Ele explica com detalhes no próprio livro, e no próprio site do Charles Murray, ele disponibiliza para download a lista completa, com o ranking que ele estabeleceu. E são diferentes métricas, né? Tem uma métrica que é a principal, que é o index, né, que ele utiliza, e tem outras métricas complementares. E aí eu fiz uma correlação de QIs estimados na minha página da Sigma Society, que tem uma página com os QIs estimados de mais de 100 pessoas. E mais de 200 pessoas. Mas dessas 200 tem umas cento e poucas que também estão presentes na lista do Murray. Aí eu coloquei os QIs estimados em comparação com o rating do Murray, e aí eu usei as diferentes métricas que ele utilizou para correlacionar com o QI, com o conjunto daquelas métricas, gerando um score, e a partir desse score, correlacionando com o QI.
que teve uma correlação em torno de 0,7, 0,6, 0,7. Né? Então, acabou sendo uma métrica bastante apropriada para converter aquele score em QI. Fica mais eficaz, inclusive, do que a maior parte dos testes de QI, que são padronizados geralmente e são aprovados para uso com base numa correlação acima de 0,5 ou 0,6 com algum teste previamente aprovado. Então, esse critério ficou mais eficaz do que o uso dos testes tradicionais correlacionados com outros testes. Né? Então, tem uma lista que eu fiz com 4.600 pessoas com os maiores QIs da história. E considerando esse método do Murray, né, que tem vários físicos nessa lista do Murray, tem milhares de físicos, né, tem uma métrica objetiva, usando o método do Murray, tem o método que eu utilizei para estimar os QIs, e depois que é feita a correlação e a padronização do método, é feita uma nova estimativa dos QIs, usando o score gerado a partir dos índices do Murray. Né? Então, tem todas essas 4.600 pessoas ranqueadas, e eu utilizo também para comparar com essa lista aqui. Então, eu faço a minha avaliação subjetiva, né? Que não é a mesma coisa, estimar o QI do cientista, ou do matemático, ou do filósofo, não é a mesma coisa que a relevância que ele teve dentro da área. Você pode ter, por exemplo, o Darwin. O Darwin foi extremamente importante para a ciência, de um modo geral, e para a biologia, de um modo especial, né? Para outras áreas, além da biologia, mas em especial dentro da biologia, ele teve um papel importante. Só que o nível de QI, o nível intelectual dele, não é tão alto quanto a contribuição dele dentro da ciência. O Darwin foi um dos, sei lá, talvez um dos 10 maiores cientistas de todos os tempos em termos de importância da sua obra. Porém, a dificuldade para desenvolver aquele trabalho não foi tão grande. Tanto é que várias outras pessoas, né? O Anaximandro já tinha desenvolvido uma ideia parecida, embora mais rudimentar, e não tinha o elemento aleatório, né, no processo de seleção natural. A ideia do Anaximandro era muito mais primitiva em vários aspectos, mas ele já havia pensado nisso em 500 a.C. O Aristóteles, né, no século IV a.C., também ele aprimorou um pouco a ideia do Anaximandro. Então, ao longo da história, tivemos várias ideias parecidas com a do Darwin, inclusive ideias iguais às do Darwin. O Patrick Mattheu, se eu não me engano, uns 30 anos, 20 anos antes do Darwin, ele teve uma ideia basicamente igual à do Darwin. O Lamarck, por exemplo, não é igual. A ideia do Lamarck é diferente da do Darwin. Agora, do Patrick Mattheu foi basicamente igual à do Darwin e do Wallace. O Wallace teve a ideia depois do Darwin, né? Antes do Darwin publicar, mas depois do Darwin ter já proposto a obra, ter escrito a obra, né? Com base nos 8 anos de viagem que ele fez no Beagle, etc. E esse outro, Patrick Mattheu, ele já havia publicado a ideia, só que não de forma sistemática e não tão completa, organizada, quanto Darwin publicou no livro Origem das Espécies. Mas ele já havia publicado a essência da estrutura da ideia uns 20 ou 30 anos antes do Darwin. Inclusive, o Darwin cita na terceira edição, o Darwin cita o trabalho, né, do Patrick Mattheu em relação às contribuições que ele deu, que se anteciparam, né, à obra do Darwin. Inclusive, é uma grande injustiça que ele não seja reconhecido como autor da ideia. Geralmente as pessoas colocam o Darwin como autor. Em parte porque o Darwin fez um trabalho muito mais volumoso, né? Foi muito mais completo, etc. Mas o Patrick Mattheu se antecipou na estrutura e na essência da ideia em cerca de 20 anos em relação ao Darwin. O próprio Darwin reconheceu isso na terceira edição do Origem das Espécies. Então, em termos de relevância dentro da ciência, o Darwin é um dos 10 mais importantes da história. Mas em termos de QI, o QI do Darwin talvez fosse um 170, 175, né? Seria um nível de 1 em 1 milhão, aproximadamente, um pouco menos, 1 em 100 mil a 1 em 1 milhão, que é um nível muito alto, mas não chega nem perto dos 10 mil mais altos da história. Então, em termos de relevância para a ciência, ele foi talvez um dos 10 mais importantes. Mas em termos de QI, ele não foi um dos 10 mil mais altos QIs da história. Porque o problema que ele resolveu não era de um nível de dificuldade tão grande, né? Ele só precisava das informações suficientes e a partir do momento em que ele tinha acesso a essas informações, a resolução do problema em si não era fácil, né? Não posso dizer que fosse fácil exatamente, mas também não era tão difícil. Então, a obra do Darwin acabou sendo importante, mas não havia um desafio intelectual subjacente
que exigisse um nível cognitivo muito elevado. Quer dizer, era muito elevado no nível de 170, mas não no nível de 200, 220, né? Como é o caso de vários desses físicos. Em parte isso acontece porque os desafios que ocorrem dentro da biologia não são tão difíceis, não são intelectualmente tão desafiadores quanto aqueles que acontecem na matemática e na física. Então, em parte é por isso, né? Agora, como nesse caso é de físicos, então nós temos uma correlação muito maior, mais forte, né? E temos também uma correspondência melhor entre a dificuldade do problema e a relevância do problema resolvido. Por isso, essa obra do Charles Murray, que eu vou comentar depois, vou até botar o começo da lista, né? Dos maiores cientistas, filósofos, maiores intelectuais da história, de acordo com a obra do Murray, e também, quem quiser visitar nosso site, da Sigma Society, tem as minhas avaliações, né, são avaliações subjetivas, mas que correlacionam muito fortemente com as avaliações objetivas do Murray, que levam em consideração um conjunto de critérios que é mais ou menos semelhante ao H-index, que considera o número de citações e a relevância das citações, né? Não é exatamente isso que ele faz, mas ele faz uma filtragem para tentar minimizar vieses do tipo do Freud, por exemplo, ou do Piaget. O Freud tem muitas citações, não porque o Freud tenha sido mais importante, por exemplo, do que o Perelman, mas sim porque o Perelman, justamente por ser um nível muito alto, poucas pessoas no mundo conseguem entender o conteúdo do que foi desenvolvido pelo Perelman, ou Terence Tao, né? Ou o Peter Scholes, né? A obra dessas pessoas, tem poucas pessoas no mundo que compreendem profundamente o que eles fazem a ponto de citar a obra dessas pessoas nas suas próprias obras. Por isso eles acabam tendo menos citações, não porque eles não sejam mais importantes, mas sim porque, por serem mais difíceis, às vezes não é bem dificuldade, é mais uma questão de um jargão muito específico, né? Às vezes a dificuldade em si não é tão alta, mas muitas vezes sim, é uma dificuldade alta também. Então isso acaba penalizando o autor de uma obra muito profunda e muito criativa, porque poucas pessoas no mundo conseguem compreender aquilo que foi feito e, consequentemente, eles citam menos do que outros autores que são mais acessíveis, como Freud e Piaget, que são muito mais acessíveis, né? Chomsky, por exemplo, é muito mais acessível, né? Então, por ter um nível de dificuldade mais baixo, mais pessoas compreendem, mais pessoas atuam na mesma área e fazem mais citações, levando a um inflacionamento, né? Eles inflam o score em função desses excessos de citações, muitas vezes sem que haja mérito intelectual suficiente para aquele número de citações. Então, esse é um dos vieses, tem outros vieses também, né? Tem até problemas de acordos, né? Eu vou te citar, você me cita também. Então tem até, isso é meio que uma trapaça, né? Mas que acontece muito frequentemente. Então acontece também citações dessa maneira. E o Charles Murray, ele desenvolveu uma estratégia para filtrar esse tipo de problema. Então a métrica do Murray é superior ao H-index, né? Superior à maior parte dessas métricas acadêmicas. E ele pegou históricos desde 800 a.C. Eu peguei um período mais completo, porque eu peguei desde Imhotep, né, 2650, 2690, né, antes de Cristo, passando por Ahmose, né, por vários egípcios, mesopotâmios, né, indianos, chineses, desde 2650 a.C., completei, né, o período que o Murray ele pegava só até a partir de 800 a.C. Então eu completei de 2650 a.C. até 800 a.C., e também acrescentei algumas pessoas mais recentes que ou não haviam ainda alcançado o apogeu. Esse livro do Murray é de 2003, né? 2003, 2004. Então, algumas pessoas que não haviam ainda alcançado o apogeu na época do Murray, eu acabei acrescentando alguns mais recentes e alguns mais antigos. Então, o meu trabalho é um pouco mais completo que o do Murray, né? Só que nesses casos mais antigos, não são... Em alguns casos, eu uso no estudo do MIT, que é parecido com o do Murray, né? Então, uma outra métrica, e em alguns casos eu uso essa métrica, em outros casos são avaliações subjetivas mesmo. Então, eu complemento o período anterior a 800 a.C. e posterior a 2003, 2004, né? Com outras pessoas importantes para a ciência, para a matemática, mas que não utilizam a mesma métrica do Murray para gerar o score de QI. Inclusive, alguns fizeram o Sigma Test, né? O Sigma Test estendido, ou o Sigma Test, ou o Sigma Test Light, tiveram altos scores
nesses testes, também são citados, né, nessa lista. Então eu vou apresentar aqui a minha análise, minha opinião pessoal, minha avaliação pessoal, subjetiva, né, da obra dessas pessoas, e também, no final, eu vou colocar um link para quem tiver interesse, pode visitar nosso website e ver a lista dos QIs mais altos da história, de algumas pessoas, e também o estudo do Charles Murray, que eu converti os scores do Charles Murray em scores de QI, e tem um artigo sobre isso, né, que eu vou publicar em breve, com 4.600 pessoas com os maiores QIs da história. Tá? Então vamos analisar aqui, vou deixar ele comentar primeiro, em seguida eu faço meus comentários. Saiu um filme, tem um Não, aí, livro... aí você fala do Gauss, a gente dá o rank para ele, entendeu? Então... beleza, fala do Gauss, mas só tem 4 coisas aí. Tudo bem? Qual que é o grau que eu dou pros caras? Entendi. O God Tier é o mais fera de todos. É mais fera de todos. O S é o quê? O S é, tipo, um cara muito bom. Tá. É como se fosse assim, ó. Lá nos Estados Unidos, a nota das provas é tipo A. É que quando ele fala assim, muito bom, né? Todos esses daqui estão acima do excepcional, né? Assim, não tem nenhum desses daqui que tá nem muito bom, nem bom, não faz nem sentido. Esse é uma avaliação muito depreciativa em relação à obra de cada uma dessas pessoas aqui, né? Então, o que seria o muito bom, né? Muito bom é o que tira, né, faz um doutorado, sei lá, doutorado simples, sem cum laude, sem magna cum laude, sem summa cum laude, já é muito bom. Excelente seria um doutorado cum laude, né, por exemplo. Excepcional seria um magna cum laude, né? Na verdade, excepcional vai um summa cum laude, summa cum laude seria excepcional, né? Todos esses daqui estão muito acima do excepcional. Então, assim, você tem muito mais doutores em Yale, por exemplo, mais ou menos 5 a 10% dos PhDs em Yale recebem PhD summa cum laude. Então, quer dizer, é uma quantidade muito grande. O QI médio em Yale é mais ou menos 146, né? 146 é um QI relativamente alto, né? Dentro desse grupo, você pegar os 5% superiores, chega perto de um 155. Então, quer dizer, 155 seria um summa cum laude em Yale, que é uma das universidades mais prestigiosas dos Estados Unidos. Aí você pega esses daqui, qualquer um desses daqui, o mais fraquinho desses daqui, está acima de 180. Né? Então, ele está bem acima do nível que seria excepcional. Então, quando ele fala que muito bom, esse muito bom é meio que ofensivo até com esses caras, né? Porque aqui o Gauss, né? O Schrödinger, Oppenheimer, o Hawking, o Galileu, né? Então, assim, num nível acima do excepcional. São gênios universais, assim, são pessoas que fizeram contribuições seminais para o desenvolvimento da área, né? Então, vamos ter que mudar aqui essas palavras aqui. Esse God, eu não gosto de usar God, porque acho que nenhum deles nem remotamente se aproxima de uma divindade. Nenhum deles chega, né? Não são divindade, até ofensivo do outro lado, né? Ofensivo com relação a Deus, de colocar God. Nenhum deles chega perto de ser uma divindade. Todos eles estão muito acima do excepcional, então não encaixaria em nenhum desses níveis aqui. Ficariam todos abaixo do God e todos acima do S. Não tem um intervalo adequado aqui, né? Eu vou colocar meio que estimativas, mais ou menos em QI ou raridade, né? Não é uma distribuição normal, a distribuição do QI não é exatamente uma gaussiana, né? Ela tem uma cauda densa à direita. Não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, porque já tem artigos que eu trato dessa questão, mas eu vou tentar colocar níveis de raridade, né? Eu vou colocar aproximadamente os níveis de raridade, vou encaixar nessa lista aqui, mas vou considerar o seguinte: esse God Tier, né? Eu vou considerar que o God Tier corresponde a um nível de 1 em 5 bilhões, né? Acima de 1 em 5 bilhões seria o God Tier, vamos considerar assim, né? Esse é o nível de raridade do God Tier, 1 em 5 bilhões na história da humanidade. Então, por exemplo, você tem os 20 maiores da história da humanidade, vou colocar 10 bilhões, né? 10 bilhões. Então, você tem os 10 maiores da história da humanidade, ficariam, vou colocar 20 bilhões, mas o God Tier seria 1 em 20 bilhões. 1 em 20 bilhões, né, estaria nesse nível aqui. Então, esse nível seria, na humanidade inteira, na história da humanidade, já nasceram mais de 100 bilhões de pessoas, né? Se considerar aquelas que morreram, mais de 200 bilhões nasceram, mas a mortalidade infantil era cerca de 50%. Então, aproximadamente 100 bilhões chegaram à idade adulta, né?
idade adulta muitas vezes interrompida prematuramente. O Galois, por exemplo, morreu com 20 anos, 21 anos. Então, em alguns casos, eles chegam à idade adulta, mas são interrompidos precocemente. O Cides, por exemplo, não é que ele morreu, mas ele abandonou a vida acadêmica aos 17, 18 anos. Né? Então, tem casos que há um distanciamento precoce da atividade, da produção intelectual em alto nível. E, como consequência, desses 200 bilhões que já nasceram, aproximadamente 100 bilhões efetivamente alcançaram a idade adulta. Então, se considerarmos um nível de raridade de 1 em 20 bilhões, vai dar mais ou menos, né, a cada umas 4 ou 5 gerações, uma pessoa daquele nível, né, e uns 5 na história da humanidade inteira. 5 ou 6 na história da humanidade que alcançaram, né, esse nível aqui. Então, vamos colocar esse critério. Ele está colocando a palavra God Tier, vamos substituir por uma avaliação objetiva, né, de nível de raridade de 1 em 20 bilhões. Né? Isso é aproximadamente o que vamos chamar de God Tier. Esse S, né, que eu não sei o que ele quer significar com esse S, ele explicou lá mais ou menos, mas não ficou claro para mim o que ele está abreviando, né, com esse S. Vamos colocar que seja 1 em 1 bilhão. Né? Ou seja, se fosse atualmente, seria um dos 8 mais inteligentes, 8 mais importantes vivos. Né? Atualmente temos 8,2, 8,3 bilhões de pessoas no mundo. Então, esse 1 em 1 bilhão seria mais ou menos esse nível que vamos chamar de S. O nível A, vamos colocar no nível de 1 em 30 milhões. 30 milhões, não sei se 100 milhões ou 30 milhões. Vamos ver até onde que dá para chegar. Se colocar aqui 30, aqui 1. Vamos colocar aqui 100. Né? Então aqui 1 bilhão, aqui 20 bilhões, 1 bilhão, 100 milhões, 10 milhões e 1 milhão. Né? Vai ficar assim então. Tá? Então aqui, nível de raridade 1 em 20 bilhões, quer dizer, 5 pessoas, 6 pessoas na história da humanidade alcançaram esse nível. Aqui 1 em 1 bilhão, quer dizer, entre as pessoas vivas, tem umas 8, mais ou menos, nesse nível. Aqui 1 em 100 milhões, seria uns 3 nos Estados Unidos, uns 2 no Brasil, uns 3 na União Soviética, uns 15 na China, né, uns 15 na Índia. Então, aqui é um nível bastante alto, mas que já tem uma quantidade razoável de pessoas vivas que alcançaram esse patamar. Aqui, 1 em 10 milhões, que aí já tem uma população, né, significativa. Não sei se vai ter algum no C desse grupo aqui, talvez nem entre no C, né, com esse critério aqui. Vamos ver. Né? 1 em 10 milhões teria uns 20 no Brasil, né, uns 30 nos Estados Unidos, uns 30, 35 na União Soviética, na Rússia, né? Nas ex-repúblicas, né, Rússia, Ucrânia, etc. E aqui, 1 em 1 milhão, né, um nível alto, um nível bastante alto, mas que já tem uma quantidade grande no mundo. Tem 8 mil pessoas no mundo que se encaixam nesse nível aqui. Então, talvez todos esses daqui fiquem do B para cima. Não sei se algum vai se encaixar no C. Vamos passar aqui, só para tornar objetivo, né, o critério, para ficar mais quantitativo, e também para não usar esse aqui que ele falou, muito bom, né? Esse muito bom aqui, muito bom é assim, tipo, o cara que tem um doutorado é muito bom. Né? O cara que, né? Só que esses caras aqui estão muito acima disso, então não faz nem sentido a nomenclatura utilizada. Né? Então vamos considerar esses critérios objetivos e vamos fazer a classificação aqui. B, C, S é mais acima de A ainda, entendeu? Entendi. Tá. Tipo Não, Gauss é S, com certeza. Gauss é S já de cara? O Gauss, né, é uma das 5 ou 6 pessoas mais inteligentes da história. Eu colocaria no primeiro nível ali. Né? O Gauss é o nível 1. Vou chamar, aquele God Tier eu vou chamar de nível 1. Né? Vamos colocar primeiro o nível mais alto, depois S, A, B, C. O Gauss eu colocaria no mais alto, né? No topo lá da lista. Colocaria o Gauss. Seriam Gauss, Newton, Leonardo da Vinci, Aristóteles, Arquimedes e talvez o Leonardo Euler. Né? Então esses 6 ficariam ali no topo. Né? Esses seriam os 6 maiores gênios da história da humanidade. O Aristóteles, como físico, aí complica um pouco a situação, porque a contribuição do Aristóteles para a física
é muito difícil de julgar, porque na época em que ele viveu, ele praticamente construiu a física do zero, né? O Averroes, por exemplo, ele elogia muito Aristóteles, porque ele pegou uma bagunça completa de esoterismo e transformou aquilo numa interpretação naturalista. Só que quando veio Newton criou um novo paradigma, ele rompeu, né? Ele praticamente passou o rolo compressor por cima da física aristotélica e reconstruiu a física num nível de rigor matemático. Então, o Aristóteles promoveu um avanço extraordinário na época, né, em que ele pegou uma bagunça esotérica e levou para um lado naturalista, foi um avanço conceitual excepcional. E depois o Newton, ele meio que eclipsou o trabalho do Aristóteles, mas ele viveu 2.000 anos depois do Aristóteles. Aristóteles foi de 384 a 322 e o Newton foi de 1642 a 1727. Né? Depende, na verdade, do calendário. Se for o calendário gregoriano ou juliano, né? Porque ele pode ter nascido ou em 25 de dezembro de 1642 ou em 5 de janeiro de 1643. Né? Então, o Newton geralmente a gente considera que foi em 1642. E aí tem questões que, embora o calendário gregoriano já tivesse sido adotado a partir de 15 de outubro de 1582, e Newton nasceu muito depois disso, mas na Inglaterra ainda não havia sido adotado o calendário gregoriano. Então é outro ponto a ser considerado que gera aí, né, algumas divergências sobre qual a interpretação correta da data em que o Newton nasceu. Mas vamos considerar 1642, que também não é relevante para o caso. Então o Newton praticamente substituiu tudo que havia sido proposto por Aristóteles, só que ele levou 2.000 anos, né, transcorreram 2.000 anos desde a física aristotélica até a física newtoniana. A física newtoniana sobreviveu até a mecânica quântica, a relatividade, né? Então durou uns 300 anos. Então a física aristotélica durou muito mais tempo do que a física newtoniana. E no século XII, XI, o Averroes comentou justamente, né, que na época do Averroes tinha passado 1.500 anos desde a física aristotélica, e ele comentou, né, que durante mais de 1.500 anos ninguém aprimorou, nem apontou erros de importância em tudo que Aristóteles havia feito, não só de física, mas de biologia, de lógica, de ética, de tudo. Né? Toda a obra do Aristóteles era absolutamente monumental, extraordinária para a época e para os vários séculos seguintes. A obra do Aristóteles durou mais do que a obra do Newton, né? Até passar por uma revisão substancial. Então, embora o ritmo de evolução naquele período tenha sido mais lento do que nos séculos mais recentes, nos séculos mais recentes, o progresso foi mais rápido do que no período entre Aristóteles e Averroes. Né? Entretanto, nós temos aí uma opinião de peso. Averroes foi um dos grandes filósofos da história, e o Averroes, ele fala do Aristóteles com uma admiração extraordinária. Né? Então, quando nós falamos da física aristotélica como uma coisa obsoleta, não é tão simples assim. O Aristóteles, a física aristotélica é absolutamente brilhante. Né? Para a época, ela foi excepcional. Ela se tornou obsoleta quando Newton deu um formalismo matemático para a ciência, mudou completamente o paradigma, né? Mas durante 2.000 anos a física aristotélica foi excepcional. Então é importante compreender essas nuances e tentar julgar, né, com base nisso. Apitou aqui, eu vou pausar. Então isso é importante para compreender as nuances e a dificuldade de fazer esse tipo de comparação. Porque eu já vi, por exemplo, o Sagan criticando Aristóteles, criticando Platão, de uma maneira inadequada. Porque se você compara Aristóteles com a ciência contemporânea, é óbvio que Aristóteles está obsoleto em relação à ciência contemporânea. Mas quando você considera o que ele fez na época em que ele viveu, como era o conhecimento científico, a visão da natureza, antes do Aristóteles e depois do Aristóteles, houve ali um separador de águas excepcional. Tanto é que Aristóteles, né, a física aristotélica, a cosmologia aristotélica, a lógica aristotélica, a estética, a ética, né, a obra aristotélica de um modo geral, ela sobreviveu, né, por 2.000 anos e a lógica aristotélica sobrevive até hoje. Né? Então, foi um trabalho assim, monumental em vários aspectos e seria um erro subestimar a contribuição de Aristóteles. O Sagan, ele critica tanto Aristóteles quanto Platão, né? E Platão, na verdade, por exemplo, Platão, no século 4, 5 a.C., ele já propunha o uso do que era semelhante a uma transformada de Fourier, né?
um modelo de superior até a transformada de Fourier, que era a pergunta, alguém, eu não me recordo quem foi, acho que foi um dos alunos dele, que perguntou como é que nós podemos representar os movimentos planetários, né? Porque eles são curvas complexas. E o que o Platão respondeu foi com círculos conectados em outros círculos. E isso é basicamente o que nós usamos atualmente, né, para modelagem. Tem um vídeo que ele faz o rosto do Homer Simpson com vários epiciclos conectados uns aos outros. São 1000 círculos, né? 1000 círculos conectados uns aos outros. E ele faz uma órbita fechada que desenha o rosto do Homer Simpson. Quer dizer, você consegue fazer praticamente qualquer desenho que você queira, né? Da mesma forma que você consegue fazer com transformada de Fourier, né? Com séries de Taylor, né? Com polinômios. Tem diferentes ferramentas atualmente, agora com machine learning, né? Que você consegue fazer modelagens com um número grande de parâmetros, ou até um número não tão grande assim, e você consegue modelar praticamente qualquer figura. E o Platão, no século V, no século IV a.C., já tinha esse entendimento. Quer dizer, subestimar o Platão não é muito justo, não é muito correto isso, né? E o Aristóteles, mais grave ainda, o Aristóteles, na minha opinião, foi um dos 5 ou 6 maiores gênios da história da humanidade. A obra do Aristóteles é extraordinária, inclusive ele deveria constar até nessa lista aqui, né, que, como físico, inclusive, né, a obra principal do Aristóteles, na minha opinião, é com relação à lógica, né, a obra mais importante do Aristóteles é com relação à lógica, que sobreviveu mais tempo, né, mas também a obra dele em cosmologia, né, e em física são também excepcionais, né, não são tão notáveis, talvez quase no mesmo nível, né, da obra dele na lógica. É que se tem a impressão, estava tudo errado o que Aristóteles falou, Se você pega Newton e compara com Einstein, você vai colocar, por exemplo, Newton para analisar a métrica de Kerr-Neumann nas imediações de um buraco negro de uma estrela de nêutrons, os resultados vão ser bastante distorcidos ali, né? Inclusive tem um vídeo, tem mais de um vídeo, você tem vários canais que falam, que usam incorretamente métrica de Newton até hoje, né? Não só a métrica, mas os conceitos newtonianos para calcular a força, aquele processo de espaguetificação, quando uma pessoa cai, um objeto cai no buraco negro, que por efeito de maré, né, as partes mais próximas são atraídas com uma intensidade muito maior do que as partes mais distantes, a ponto de dilacerar a estrutura. E tem um vídeo que eu até comento no canal, do Pedro Loss, que ele fala, né, que se você cai num buraco negro do tamanho do que tem no centro da Via Láctea, né, uma massa que tem de 3,6 milhões de massas solares, que é menos perigoso do que se você cai num buraco negro de massa semelhante à do Sol, mais ou menos 3, 4 massas solares, né, porque a diferença no gradiente de intensidade da gravidade é maior no buraco negro menor do que no buraco negro maior. Isso está correto, porém o cálculo que ele fez da intensidade dessa diferença está totalmente errado. Ele chegou a um valor muito pequeno, quando na verdade o valor é muito maior do que ele encontrou, porque a fórmula que ele utilizou não é adequada. Ele usou uma fórmula newtoniana, né, e o correto, obviamente, seria usar uma fórmula relativística. Então, até hoje, né, e não só ele, tem outros, tem inclusive PhDs que fazem o cálculo de maneira incorreta, exceto aqueles que são da área, né, de cosmologia, ou de buracos negros, né, ou de objetos, estrelas compactadas, né, que geraram objetos degenerados, etc. Então, as pessoas que não são dessa área, mesmo que eles sejam da física, muitas vezes utilizam a fórmula newtoniana. Então, assim, subestimar, né, subavaliar Aristóteles ou Platão é um erro grosseiro, né? O Sagan comete, o Sagan é um grande divulgador da ciência, um bom divulgador e também um bom cientista, né? Um excelente cientista e um dos maiores divulgadores da ciência do século XX. Apesar disso, o Sagan, né, nesse ponto, ele peca. Inclusive, eu pensei até em gravar um vídeo comentando o cosmos, comentando vários pontos do cosmos, e essa é uma das partes que eu gostaria de comentar, né? Quando ele critica Platão, critica Aristóteles, que são críticas meio enviesadas, né? São críticas muitas vezes políticas, né, por viés político, e algumas distorções históricas também. Mas, enfim, Gauss, como matemático, ele foi mais expressivo do que físico. Ele foi também físico, astrônomo, né?
filósofo, né? Mas principalmente matemático, a obra do Gauss. Quando se fala, inclusive, em matemática, tem até uma piada, né? Que quem foi... tem famílias que têm muitos matemáticos, especialmente a dos Bernoulli, né? Bernoulli tem uma família extensa, com muitos matemáticos, várias gerações de matemáticos, e aí tem uma piada que estavam conversando dois matemáticos, né, falando quem seria a combinação de pai e filho que pai e filho representam o maior conjunto de pai e filho matemáticos da história, né? A obra conjunta do pai e o filho que teve a maior relevância na história da matemática. E aí outro fala assim, foi o Gauss, né? Tipo, embora o pai dele não fosse matemático, né? Ele sozinho, mesmo o pai não sendo matemático, já ultrapassa qualquer outro pai e filho matemático da história. E, de fato, o Gauss, Newton, né? Eu colocaria o Newton, talvez o Arquimedes, num nível semelhante, mas porque Newton e Arquimedes foram também físicos. Eles tiveram uma obra monumental também na física. Se você considera exclusivamente as contribuições matemáticas do Newton e as matemáticas do Arquimedes, eu acho que o Gauss realmente fica acima de todos eles, né? O Gauss, em termos de produção matemática, fica talvez o maior matemático de todos os tempos, sem muito questionamento. Com relação à física, provavelmente o Newton, embora o Einstein também fique perto ali, né? O Einstein não fica muito atrás do Newton em termos de produção física. E o Newton, em termos de inteligência, né, ele tem grande chance de ser o primeiro, porque ele, tanto na matemática quanto na física, fez contribuições, né, extraordinárias. Então, o Gauss, por exemplo, ele fez muita coisa em matemática, mas não tanto na física. Apesar dele não ter feito tantas contribuições na física quanto as que ele fez na matemática, são suficientes, na minha opinião, para que ele fique lá no nível, né, no topo, né? Ou, na pior das hipóteses, um nível abaixo, mas acho que ainda colocaria, mesmo considerando o Gauss exclusivamente como físico, né, ainda assim, eu acho que ele ficaria no topo. Porque muitas contribuições dele para a matemática tiveram, posteriormente, desdobramentos com aplicações na física, né? E não só física, geodésica, astronomia, né? Ele desenvolveu, por exemplo, um método para calcular a posição, os parâmetros orbitais de um asteroide, ou de um novo planeta, ou de um cometa, a partir de apenas 3 observações. Já existia métodos para isso, mas ele fez um método mais acurado, né, para isso. Ele precedeu, né, ao Janusz Bolyai com relação às geometrias não euclidianas, né, ao Lobachevsky, ao Riemann também. O Riemann foi aluno dele, inclusive, né? Então, o Gauss tem uma obra excepcional, inclusive na física. O teorema egrégio, né, que se aplica na matemática, mas também tem aplicação na física. Tem muitas contribuições do campo magnético, se mede, inclusive, chama-se Gauss, né? O campo magnético da Terra, acho que é 46 Gauss, né? O nome da grandeza recebe o nome do Gauss. A distribuição gaussiana, né, a estatística, né, que se aplica também na física, é amplamente usada a estatística, especialmente a distribuição gaussiana ou normal, é amplamente usada na física e em praticamente todas as áreas, né, do conhecimento. Então, o Gauss eu colocaria, mesmo que descarte a parte matemática, considerando exclusivamente a contribuição física e também aquela matemática com aplicação em física, né, que não seria matemática pura, que seria matemática aplicada, combinada com a física, eu colocaria o Gauss no topo ali. O Gauss ficaria em primeiro ali, junto com poucos outros, né? Já é esse de cara. Não tem como. Gauss é incrível. Gauss é incrível. Vai ser difícil. Eu posso colocar vários em S. Pode. Beleza. Aqui ele está comentando S, mas acho que ele não considerou ali que o outro está acima. Ele vai, né? God Tier a gente já sabe, né? Schrödinger é S também. Eu nunca colocaria o Schrödinger no mesmo nível do Gauss, né? Tem um abismo ali. O Schrödinger é brilhante, um grande físico, né? Um dos maiores físicos da história. Além da física, ele tem contribuições também na biologia, né? Inclusive o significado de vida teve uma evolução na compreensão do significado de vida, graças ao trabalho do Schrödinger, né? Que eu até achava que era por causa do gato, que ele tinha... porque você tem que determinar se o gato está vivo ou morto. Então eu achava que a obra dele, na qual ele discute o significado de vida, eu achava que a motivação dessa obra era justamente para ter um critério objetivo e mais rigoroso para julgar se o gato está vivo ou não, né, dentro da caixa. Então a minha interpretação era essa, mas não é. É porque ele foi contratado para fazer uma pesquisa na área de biologia,
para usar mecânica estatística, etc., né? E como consequência, ele acabou escrevendo depois uma obra específica falando sobre o significado de vida, que ele interpreta como a vida sendo um sistema fechado que exporta entropia. Né? Basicamente esse é o significado, porque geralmente os sistemas fechados, a entropia tende a aumentar, ela aumenta também no nosso corpo, a entropia está continuamente aumentando, só que nós exportamos essa entropia, né? Nós não acumulamos entropia no nosso próprio sistema. Então, os organismos vivos, de um modo geral, pelos critérios que ele estabeleceu, que são bastante interessantes, porque geralmente os critérios para classificar a vida são biológicos, e ele introduziu um critério físico para classificar a vida, né? E além da obra dele na física, que obviamente é mais importante, né, do colapso de onda, etc. Embora o colapso de onda tenha sido tratado pelo Bernoulli, né, pelo de Broglie, né, e não pelo Schrödinger, o Schrödinger fez também um trabalho extremamente importante, que depois ele deu uma abordagem inicialmente newtoniana, né, usando a mecânica clássica, que depois, não sei se foi o Fermi ou se foi o Dirac, que deu uma abordagem relativística, porque o Schrödinger havia feito uma abordagem newtoniana, mas mesmo sendo incompleta a abordagem dele, já foi, né, excepcional, tanto é que ele foi distinguido com o Prêmio Nobel, né, de Física pelas contribuições dele. Então, é inquestionável que foi um dos cofundadores da mecânica quântica, né? Então, Schrödinger é uma personalidade extremamente importante, mas não chega perto no nível do Gauss, né? O Gauss está lá no topo, assim, o Gauss é um fenômeno absurdo, né? Assim, um dos 6 maiores da história da humanidade, intelectual de um modo abrangente, considerando física, química, matemática, astronomia, todos os campos do conhecimento, né? Intelectual de um modo generalizado, o Gauss fica entre os 5 ou 6 maiores da história da humanidade. O Schrödinger, embora seja muito expressivo, não chega nesse patamar. Eu colocaria o Schrödinger, eu nem sei se ele chegaria no nível de 1 em 1 bilhão, né? Porque teve vários contemporâneos ali na época dele, né? O Heisenberg, o Bohr, o Planck é mais antigo, mas também o Planck, o Dirac, o Fermi, né? Teve vários ali na época, o Born, né? Não o Bohr, tem o Bohr do átomo e tem o Born, não sei como é que se a pronúncia é essa, Born, acho que é Born, não sei se eu falo, tem o Born com N e tem o Bohr com H, né? Não sei se a minha pronúncia está ruim, né? Mas tem o Bohm, né? O Bohm posterior, então tem o Einstein, obviamente, né? Então houve muitos grandes físicos, muitos expoentes naquela época, e não sei nem se ele ficaria entre os 8 primeiros aí, né? Porque tem um número grande de físicos extremamente brilhantes que foram contemporâneos dele, né? Então, assim, não sei nem se ele ficaria no segundo, o Gauss ficaria no primeiro, o Schrödinger ficaria entre o segundo e o terceiro ali, né? Entre o nível de 1 em 1 bilhão e entre o nível de 1 em 100 milhões. Ele está acima de 1 em 100 milhões, mas eu não sei se ele chega ao nível de 1 em 1 bilhão. Ficaria talvez 1 em 300 milhões, né? Seria um nível mais ou menos compatível com a relevância do Schrödinger para a física. Por quê? Cara, o Schrödinger, ele foi um cara que foi o seguinte, ele criou a equação, a principal equação da mecânica quântica é dele, que é a equação de Schrödinger. E, na verdade, foi por vias da criação dessa equação e Vamos lá, só contando um pouquinho. Você tinha dizer que a principal equação da mecânica quântica, né, tem as equações do Schrödinger, né, que são importantes, mas é difícil dizer que é a principal, né, assim, é importante, é muito importante, né, mas assim, seria questionável, né, esse ponto. A questão da dualidade onda-partícula para o elétron, ondas de matéria, que foi elaborado e pensado por de Broglie. Só que aquilo não falava nada sobre a evolução temporal desse tipo de ente. Ele foi lá e criou... Nessa época, havia uma discussão importante se a abordagem matricial da mecânica quântica será equivalente à abordagem que tratava como ondas, né? Uma abordagem estatística. E não estava muito claro isso. Inclusive o Schrödinger ele teve uma participação importante, inclusive nessa tentativa de mostrar essa equivalência, né?
mas não foi muito bem sucedido, porque o que ele mostrou, na verdade, é que ambas chegavam aos mesmos resultados consistentes com observação, mas isso não significa que elas são equivalentes, né? Você pode ter caminhos diferentes que cheguem ao mesmo resultado sem que haja equivalência entre elas. Posteriormente, né, que trabalham com o uso de operadores em lugar, né, das matrizes, porque a matriz ela é meio que uma quantificação, ela é meio que uma discretização, né? Com operadores você consegue trabalhar com... seria equivalente a variáveis contínuas e discretas, né? Com operadores você consegue dar uma abordagem mais generalizada do que com matrizes. Então, posteriormente se conseguiu razoavelmente mostrar que pode haver uma equivalência, embora não seja rigorosa, não é uma prova rigorosa, mas há ali uma suspeita, né? Ambas trabalham com o espaço de Hilbert, né? Então você tem ali muitos indícios de equivalência, né? Você tem bons indícios de equivalência, mas não é uma prova formal de equivalência com todo rigor. Inclusive o Schrödinger teve uma participação importante nisso, né? Uma equação que me dizia quanto à evolução temporal dessas ondas de matéria. Só que ninguém entendia muito bem o que era isso, nem mesmo ele. Aí outras pessoas foram lá e deram essa interpretação probabilística para essa grande descoberta dele. Então ele, cara, na verdade, ele se põe por conta dessa equação de Schrödinger. Não é bem que ninguém entendia, nem mesmo ele. Na verdade, ninguém entende até hoje. O Feynman, tem uma palestra que o Feynman vai ministrar para um grupo de universitários, e ele já começa dizendo assim, né? Eu vou dar uma palestra para vocês, mas não pensem que vocês vão entender o que eu vou dizer, porque vocês não seriam capazes. Mas não precisem ficar frustrados por isso, porque na verdade eu também não entendo. E eu também não me sinto frustrado, porque na verdade ninguém entende, né? E aí ele começa a palestra. Então, quer dizer, quando ele vai falar de mecânica quântica, é uma questão que, no fundo, ninguém entende bem o que é realmente a mecânica quântica. Nós temos modelos matemáticos que tentam descrever certos fenômenos físicos, né? Muitas vezes são por métodos indiretos, nós não temos como analisar de forma direta grande parte desses fenômenos, dessas entidades, né? Os quarks, por exemplo, não podem ser observados isoladamente. A tentativa de investigar os hadrons e os mesons e os pentaquarks e outras partículas exóticas constituídas por quarks são geralmente por propriedades do momento angular baseado na dispersão dessas partículas, né? Como é que elas se dispersam? Inferindo se elas são constituídas por 3 partes, por 2 partes, por 5 partes internas, que afetariam o momento angular na trajetória que elas vão descrever durante a dispersão, né? Durante o espalhamento das partículas. Então, assim, são métodos muito indiretos e são tentativas de representar muitas coisas abstratas. O modelo SU3, que foi usado pelo Gilman, né, em 1960, e pelo George Zweig, né, que foi aluno do Feynman, ele se antecipou um pouco ao Gilman, mas só que o artigo do Zweig não foi aprovado para publicação e ele acabou não levando os méritos, mas ele se antecipou um pouquinho em relação ao Gilman, com a teoria dos ases, que era praticamente igual à teoria dos quarks. E o Gilman, em 1969, acabou ganhando, né, o Prêmio Nobel de Física por um trabalho que, quando ele mandou para publicação, ele nem tinha pretensão de que aquilo fosse uma representação da realidade física. Ele mandou como uma brincadeira matemática, mostrando que os grupos SU3 eram apropriados para representar o caminho dos octetos e mostrar, né, como se organizavam as partículas conhecidas na época. E aí, o método dele, depois que foram descobertas novas partículas, eles constataram que elas continuavam se encaixando no modelo dele. Quer dizer, ele descreveu aquilo para explicar as partículas existentes e foram descobertas novas partículas que continuavam se encaixando no modelo que ele propôs. Então, se passou a levar a sério. Aquilo pode, talvez, ser realmente uma boa representação da realidade, não apenas uma brincadeira matemática, né? E aí ele acabou sendo laureado com o Nobel. O Murray Gell-Mann acabou recebendo o Nobel por um artigo que ele propôs como meio que uma brincadeira, entre aspas, né? Uma brincadeira de alto nível, mas era uma brincadeira matemática. Não sei como é que eu acabei entrando nesse assunto, né? Estava falando sobre... Enfim, não sei como é que eu entrei nesse assunto. Aliás, deveria ter o Gell-Mann aqui também. Eu estou olhando aqui nessa linha aqui, pelo menos não tem o Gell-Mann, né? Que deveria constar, um dos grandes físicos também do século XX. O Steven Weinberg, né, deveria constar também nessa lista aqui.
Bom, vamos prosseguir, que eu não lembro como que eu entrei nessa parte do comentário, vamos prosseguir. Por conta de sua equação, como um dos grandes pais da mecânica quântica, por ser o dono da principal equação dentro da mecânica quântica, que fez a mecânica quântica passar a ser chamada de mecânica quântica, porque a partir dele a gente passa a ter uma... Na verdade, a questão da nomenclatura da mecânica quântica, o nome da mecânica quântica já foi proposto. Esse é um caso, inclusive, interessante, porque o nome mecânica quântica surgiu antes de surgir a teoria. Né? Ela já tinha um nome antes de nascer, a mecânica quântica. Então, não é bem isso. Né? Eu não conheço os detalhes dessa história, mas o nome mecânica quântica já existia. Tem um vídeo do Roberto de Andrade Martins, né, que é talvez o maior historiador da ciência do Brasil, e ele comenta sobre essa questão, com vários detalhes. Tem um livro, inclusive, que... não me recordo exatamente o título do livro, mas é sobre a história da origem da mecânica quântica. Né? E que ele tem também um artigo dele, e tem também um vídeo que você pode encontrar no YouTube, em que o Roberto Andrade Martins comenta sobre as origens da mecânica quântica e comenta essa parte, quer dizer, o nome mecânica quântica ele já existia, ela já tinha um nome antes de existir a própria teoria. Né? Então não tem muita relação com Schrödinger essa parte. Uma equação de evolução temporal para esses entes físicos. Falei muito, eu vou tentar ser mais sucinto nos outros. Não, acho que se falar assim vai de boa. Vai, Oppenheimer foi incrível, mas eu dou um A para ele, porque ele não ganhou, se eu não me engano... O Oppenheimer... Eu não conheço muitas contribuições do Oppenheimer, né? Tem, para buracos negros, tem um limite, que é o limite de Thoma, Oppenheimer, Volkov. Tem o limite de Chandrasekhar, né, que é o mais conhecido. Inclusive o Mario Chamber, né, o brasileiro Mario Chamber, fez um trabalho nessa área também, de evolução estelar, que é o limite de Chandrasekhar-Chamber, pode colocar aí o Chamber nesse meio, né? E tem o limite de Thoma, Oppenheimer, Volkov. O de Chamber é o limite que distingue se uma estrela vai colapsar até formar uma anã branca, ou se ela vai romper, né, o gás de Fermi, o limite de repulsão, né, do princípio de exclusão do Dirac, que mantém a estabilidade, né, mantém o equilíbrio hidrostático da anã branca, se ele vai esmagar pela gravidade e vai chegar até uma estrela de nêutrons. Né? Então, esse é o limite de Chandrasekhar. Se vai ultrapassar esse limite ou não. Se vai ficar como anã branca ou se vai colapsar até formar uma estrela de nêutrons. E aí tem o outro limite, que é o do Thoma, Oppenheimer, Volkov, e aí entra o Oppenheimer, né? Oppenheimer, Volkov, que é se ela vai colapsar de uma estrela de nêutrons num buraco negro. Tem os supostos níveis intermediários, né? Estrelas de quarks, estrelas de préons, que são hipotéticas, né? E tem a de nêutrons, que tem indícios razoáveis de que existem, de fato, estrelas de nêutrons. Embora elas recebam o nome estrelas de nêutrons, elas não são só de nêutrons. Elas têm uma estrutura interna, acredita-se, pelo menos o modelo, né? Elas deveriam ter, pelo modelo, uma estrutura interna com hiperons lambda, hiperons sigma, né? Na parte central, por terem maior densidade, e nas camadas mais externas seriam realmente nêutrons e até outras partículas não tão densas quanto o nêutron. Então, o Oppenheimer, eu conheço essa obra do Oppenheimer, obviamente o trabalho que ele teve, né, para o projeto Manhattan, que ele teve uma participação central no projeto Manhattan, né, mas foi mais um trabalho de coordenação do que de desenvolvimento intelectual. Né. Pelo menos a minha interpretação é de que Oppenheimer atuou no projeto Manhattan mais como um gestor de pessoal e não tanto como um cientista produzindo inovações. Ele era um cientista brilhante também, mas no meu entendimento, talvez seja incorreto, até nem sei se é correto o meu entendimento, mas no meu entendimento, a participação do Oppenheimer no projeto Manhattan foi mais como um administrador, um coordenador da equipe, mais do que um propositor de ideias, de soluções, etc. Ele foi autor de trabalhos importantes também relacionados a ideias originais e resolução de problemas, mas no projeto Manhattan a participação dele eu vejo mais como administrativa e não tanto como inovador científico. Né? Então, realmente, eu não saberia falar muita coisa sobre Oppenheimer, né? E não conheço tanta coisa sobre a obra dele, em parte por isso eu colocaria, talvez, acho que no A mesmo. Né? Então, ficaria o Gauss, por enquanto, no topo da lista. O Schrödinger ficaria
no segundo item, né, no S. E o Oppenheimer, né, ele ficaria aí num nível aí, talvez ele tenha a possibilidade de ir para o S, mas em princípio eu colocaria o Oppenheimer no A. Né? Eu acho que o Oppenheimer ficaria um pouco mais abaixo desse pessoal. Não é o prêmio Nobel, não, mas ele, enfim, o cara, ele é dito por muitos como o pai da bomba atômica, só que ele fez muito mais coisa além disso. Várias contribuições. Várias contribuições, como, por exemplo, estrelas de nêutrons, a evolução de estrelas. Foi ele que criou tudo isso, equações hidrostáticas para estrelas de nêutrons e outras estrelas, enfim. Só que tudo isso que ele falou é um trabalho só, né? Essa parte toda que ele está descrevendo, as contribuições dele para a estrela de nêutrons, de evolução estelar, de equilíbrio hidrostático, tudo isso é um trabalho, não são vários trabalhos diferentes. São todos eles relacionados ao limite de Thoma Oppenheimer-Volkov, que nem é um trabalho que ele fez sozinho, outras pessoas também deram contribuições, né? Então, assim, da maneira como ele fala, parece que foram muitos trabalhos diferentes. Tudo isso, na verdade, é um trabalho. Eu não sei se tem outras contribuições dele, além dessa, mas essas que ele citou são uma contribuição só, né? É um cara incrível também. O Hawking, eu conheço, tem a famosa radiação Hawking, que é algo que a princípio seria indetectável, então eu coloco ele em A. O Hawking, se for considerar que ele teve a vida dele barrada numa certa fase, muito jovem, né? Ele era bem jovem quando ele começou a apresentar esclerose lateral amiotrófica, né? Esclerose múltipla, acho que é esclerose lateral amiotrófica, né? E ele começou a manifestar os sintomas, ele era ainda muito jovem, tinha 20 e poucos anos, e mesmo assim ele continuou produzindo num nível muito alto. Então, em termos de... Considerando as dificuldades que ele enfrentou, eu acho que ele... tem um artigo, inclusive, que eu comento, né, que foi o maior herói do século XX, não pelas inovações dele, mas pela luta pela vida. Né? O Christopher Reeve, por exemplo, que foi o Superman, ele sofreu uma fratura na coluna, não sei se foi uma fratura, mas foi uma lesão grave na coluna, que ele perdeu a mobilidade, e ele viveu poucos anos depois disso. Né? O Christopher Reeve acabou falecendo, acho que 5 anos depois, num acidente a cavalo, correndo de cavalo, né? E ele caiu e lesou a coluna. E não durou muito tempo. E o Hawking viveu aí 50 anos, né? 40, 50 anos, numa cadeira de roda sem mobilidade nenhuma, ele só mexia os olhos. Né? Então, nesse sentido, vejo o Hawking como uma pessoa absolutamente extraordinária, a tal ponto que, se a nossa civilização fosse destruída e daqui a 1000 anos uma outra civilização se formasse, deu um apito aqui, eu vou interromper.